É um prazer estar aqui, mais um dia com vocês, jovens de excelência, você jovem de toda a idade, amém? Porque o Espírito, ele renova e ele vivifica, por isso essa palavra é para você. Abra sua Bíblia em Salmo 38, versículo 1, e vamos dar continuidade nesse propósito que é ter uma leitura bíblica diária. Esse é um salmo de Davi, mais um, e com certeza vamos aprender muito aqui da palavra do Senhor. Diz assim: ó Senhor, não me repreendas na tua ira e nem me castigue no teu furor. Davi, ele tinha o conhecimento, ele tinha o discernimento, ele tinha intimidade, ele tinha relacionamento com Deus. E ele sabia que Deus firava, mas porém ele sabia que a bondade e a misericórdia do Senhor, como diz em Salmo 23, nos seguiria todos os dias. Ele sabia que a misericórdia do Senhor se renovava a cada manhã. E Davi, ele acessa ao trono de Deus, porque ele estava em erro, ele estava em falhas, tinha cometido pecados. E ele dizia ao Senhor: Senhor, não se acenda a tua ira contra a mim. E no dia do teu furor, lembra-te da tua misericórdia. Davi acessava o trono de Deus, reconhecendo o erro dele, reconhecendo que ele estava em falha, assumindo as responsabilidades e clamando pela misericórdia diante de Deus. Ele acessa o trono de Deus sendo sincero com o Senhor. Versículo 2: porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, e nem há paz nos meus ossos por causa do meu pecado. Davi reconhecia que ele estava vivendo um tempo de atribulação, ele estava vivendo um tempo de guerra, um tempo a qual ele não encontrava paz dentro dele mesmo, por causa do pecado dele. Ele tinha esse conhecimento, ele tinha esse discernimento, ele era um homem tremendo e poderoso de Deus, ele sabia, amém? Assim como eu e você somos falhos, e quando há erros em nossas vidas, isso nos traz uma inquietação, nos tira a paz. Só que não adianta nós encobrirmos isso, temos que chegar diante de Deus, acessar o trono desse rei, a qual é Jesus Cristo, e dizer para eles: errei, falhei, me tire desse fardo, me tire desse pecado, me ajuda, tem misericórdia da minha vida, me transforma, me renova pela tua palavra. Davi foi sincero com o Senhor e temos que ser sinceros com o nosso Deus. Versículo 4: pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Davi reconhecia que o fardo estava pesado, que as iniquidades, a qual são pecados enraizados dentro de uma pessoa, estava gerando um fardo, um peso insuportável, a qual ele não estava conseguindo viver mais com esses erros, com esse fardo, com essa iniquidade a qual era pesada. Por isso que Jesus disse: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, ele diz para cada um de nós entregar-vos o nosso fardo pesado e pegar o dele, que é leve e é suave. Mas para isso temos que ser sinceros com Deus. Para isso temos que reconhecer que erramos. Para isso temos que nos arrepender, como Jesus pregou a primeira mensagem do nosso reino nessa terra: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Temos que arrepender, temos que reconhecer, temos que ser sinceros com o nosso Deus, temos que assumir a responsabilidade do erro e ter uma transformação na nossa mente. Usamos muito a palavra metanoia, a qual é a mudança total de mentalidade sobre as nossas vidas. Versículo 5: as minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Sabemos que toda atitude que tomamos fora dos princípios do reino de Deus, fora da direção do Espírito Santo, fora da palavra desse reino, todas as atitudes que tomamos é loucura. E vai nos levar a um caminho de loucura, vai nos levar a um caminho de iniquidade, vai nos levar a um caminho de pecado. E vai se tornar um peso. Davi chega a falar que era caminho de loucura, por causa das minhas loucuras, porque foram caminhos a qual não foi iluminado pela palavra, pela presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Amém? Versículo 6: estou encurvado, estou muito abatido e ando lamentando todo dia. Sabe, um caminho de erro, um caminho de iniquidade te faz, um caminho de pecado te faz você andar encurvado e se lamentando
Amém? Mas não é isso que Deus tem para nós, jovens. Deus tem o reino dele para mim e para você. Por isso temos que ser guiados e principalmente sermos sinceros com o Espírito Santo. Versículo 8. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Davi reconhecia que sem Deus, sem a direção de Deus, sem a presença do Senhor, sem a misericórdia dele, sem as atitudes corretas, que é viver o princípio do reino de Deus, ele se tornaria um homem fraco, e o rugido do seu coração estava quebrantado e o atormentava, porque ele estava em erro com Deus, ele estava com falha com esses princípios. Ele quebrou princípios da palavra de Deus, ele quebrou princípios do reino de Deus, e isso trouxe uma inquietação, a qual o próprio rugido, o batimento do coração dele o incomodava. Amém? Ele estava constrangido com a sua própria vida. Por isso, jovem, é necessário, antes de cometer qualquer erro, fazer uma análise para ver se condiz com o caminho a qual Deus tem para cada um de nós, para ver se condiz com os princípios do reino de Deus, senão temos que deixar esses erros, essas atitudes e esses princípios mundanos para começar a viver realmente o princípio do reino de Deus. Versículo 9. O Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Olha aqui que ele diz, está todo o meu desejo diante de ti. Davi acessava o trono de Deus, ele era rei, mas ele acessava o trono do Rei dos Reis e do Senhor para dizer, o meu clamor, o meu desejo está diante de ti, e todo o meu gemido está diante de ti, e nada, Senhor, te é ocultado. Os meus erros, os meus pecados, as minhas iniquidades não são ocultadas diante de ti. Não que Deus não tenha visto o pecado de Davi, Deus viu, mas Davi entrava diante desse trono, ele acessava o trono do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e se expõe diante de Deus, clamando por misericórdia. Ele não ocultava, ele não se vitimizava, ele não se fazia de coitado, ele não era ali, ele não declarava as coisas, ele não se defendia diante de Deus, ele assumia as responsabilidades da qual ele tinha, os erros, e isso agrada muito a Deus, sabe? Ele era homem de assumir os erros dele. Por isso, jovem, você tem que ser homem para assumir aquilo que você faz, seja bom ou seja ruim. Você necessita ser homem para assumir, porque isso diz de caráter de Deus, isso fala de princípio do reino de Deus. Por isso que esse homem, Davi, foi o único homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Ele não foi o mais correto, mas ele foi chamado segundo ao coração de Deus, por causa da sinceridade do coração dele. Versículo 10. O meu coração dá voltas e a minha força me falta, quando a luz dos meus olhos ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão a longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Isso é comum acontecer quando vem o aperto, quando vem a tribulação, quando vem momentos de dificuldade, os amigos, família e tudo mais se aparta. Isso é normal. Davi está dizendo aqui, eles fogem da minha presença, ele corre, mas ele reconhecia que estava correndo, não por causa das atitudes dele, mas por causa do próprio erro dele, por causa da situação a qual ele se colocou, por falta da credibilidade a qual naquele momento ele, através do que sobreveio, através do testemunho, através das lutas e dificuldades que sobreveio sobre a vida dele, as pessoas se afastaram dele. Amém? Não espere muita ajuda em momentos de dificuldades, porque somente o nosso Deus, o nosso Rei, prometeu estar conosco em todos os momentos. A Bíblia diz, muitas são a aflição do justo, porém eu, o Senhor, o livro de todas elas. Amém? Não são homens que vão te livrar da sua aflição, mas porém aquele que vive é que te livra de todas as suas aflições, jovens. Versículo 12. Também os que buscam a minha vida me armam laço, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcia todo dia. Além dos amigos, além de família se apartar dele, os inimigos queriam matar. Os inimigos intentavam o mal diariamente contra a vida dele, queria consumir a vida dele. Amém? Ele estava sofrendo
perseguição, um ajuntamento dos inimigos contra a vida dele. Versículo 13. Mas olha o que ele dizia: mas eu, como surdo, não me ouvia, era como mudo que não abre a boca. Sabe o que Davi fazia? Ele não se defendia. Ele não ouvia as afrontas desse povo. Ele não se defendia. Além dele não ouvir, ele não falava. Amém? Porque ele falava com quem tinha a solução. Ele chegava diante daquele que tem a solução para a vida dele. Temos que chegar diante do Rei dos Reis, Senhor do Senhor, qual é Jesus Cristo, porque é Ele que tem solução para a nossa vida. Não podemos ficar choramingando, se lamentando para homens, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, e maldito o homem que faz do seu braço a sua força. Não confiamos em homens, e não tomamos a força do nosso braço, mas confiamos no Senhor. Ele é que nos livra. Davi se fazia mudo e se calava diante dessas pessoas, porque ele chegava diante daquele que tem a solução para a vida dele. Versículo 14. Assim sou como um homem que não ouve, em cuja boca não há reprovação. Isso fala de uma sabedoria, sabe? Davi sabia ficar em silêncio na hora que ele precisava, na hora que provinha para ele, ele ficava em silêncio. Ele sabia se portar, porque ele era um homem de conhecimento e de sabedoria. Há um texto que diz que Davi, diante de um rei a qual procurava matar a vida dele, o rei dos filisteus, Davi se colocou como um imudo, Davi se colocou como um bovo, babando diante daquele rei ali, porque ele não se defendia, ele deixava que Deus agisse por ele. Versículo 15. Porque em ti, Senhor, espero tu, Senhor meu Deus, me ouvirá. Olha o que ele diz: eu não ouço esses que têm me afrontado, eu não ouço aqueles que me acusam, eu não ouço os inimigos que intentam mal diariamente para a minha vida. Mas uma coisa eu faço: espero em tu, Senhor meu Deus, e o Senhor me ouvirá. Davi esperava em Deus. Davi, ele manifestou uma confiança extrema no Senhor. Eu volto a falar aqui, ele foi um rei, ele tinha um exército, ele tinha os valentes de Davi. A Bíblia exalta esses homens, que homens valentes, homens de guerra, homens forjados para a guerra. Davi também era um homem forjado para a guerra, e ele não confiava na força do braço dele, ele não confiava na força do seu exército, ele confiava no Senhor. Isso serve de modelo para mim e para você, jovem. Não importa o tanto que você conquista, a sua confiança está no Senhor. Versículo 16. Porque dizia eu: ouve-me, para que não se alegre de mim quando escorrega meu pé, ele se engrandece contra mim. Porque estou prestes a coxear, e a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu declarei a minha iniquidade, afligi-me-ei por causa do meu pecado. Olha o que ele diz, que ele declarou a iniquidade dele, ele declarou quem é o Senhor, e ele se afligiu por causa do pecado dele. Quer dizer, ele se culpou, ele assumiu as responsabilidades, e ele clamava para Deus não permitir que os inimigos, a qual os ímpios, o consumissem, porque eles desejavam ver a vida de Davi ali em ruínas, e a morte para Davi. Ele dizia: Senhor, eu tenho assumido a culpa do meu pecado e tenho me afligido pelo meu pecado. Agora não permita que o meu inimigo. Ele clamou a misericórdia de Deus. Literalmente, Deus, ele é misericordioso, jovem. Saiba disso. Mas isso não significa que você pode sair pecando adoidado porque Deus vai te perdoar. Não, não faça isso, amém? O pecado ele tem que ser, sabe, um acidente na sua vida, assim como foi com Davi, um acidente. Não peque consciente, porque isso não trará bênção para a sua vida. Você que conhece a palavra, os princípios do reino de Deus. Versículo 19. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, os que sem causa me odeiam se multiplicam. Davi estava dizendo para Deus: Deus, tem misericórdia de mim. Eu errei, eu pequei nos seus princípios. Me perdoa, me ajuda, me levanta, me exalta, porque os meus inimigos são maiores e mais fortes do que mim.
há um propósito para cumprir. O Senhor me ungiu rei sobre essa terra, e essa nação necessita de mim, essa nação precisa da unção a qual foi confiada sobre minha vida. Por isso me perdoa e me levanta, porque eu não tenho força contra os meus inimigos, os que maquinam mal contra a minha vida. Ele se coloca como humilde diante de Deus, e Deus se alegra daqueles que se humilham ao Senhor, e Deus derruba aqueles que se exaltam. Isso é tremendo, isso é poderoso. Versículo 20: os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Versículo 21: não me desampares, Senhor meu Deus, e não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Não me desampares, Senhor. Não se alongue de mim, não se afasta de mim, porque o Senhor é o único Deus da minha vida. O Senhor é o único que pode me salvar. E Davi, quando clama aqui no versículo 22, apressa-te em meu auxílio, em meu socorro, Senhor, minha salvação. Quero te dizer que a salvação a qual Davi estava aqui clamando não era somente uma salvação do seu espírito, questão de ir para o céu, para o inferno. Não era isso. A salvação somos corpo, alma e espírito. E Davi estava clamando de uma salvação aqui nessa terra, porque é aqui que temos que ser vitoriosos, é aqui que temos que vencer, é aqui que temos que conquistar, é aqui que temos que ser testemunhos vivos do poder do reino de Deus. Por isso que Jesus orou: seja minha testemunha em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O evangelho de poder, o evangelho de testemunho. Por isso Deus quer te levantar, jovem, como um testemunho vivo do poder dele. Mas para isso você necessita estar 100% alinhado com os princípios do evangelho, com os princípios do reino de Deus. E Deus, Ele quer te salvar corpo, alma e espírito, para que você seja preparado para herdar essa terra perpetuamente, porque essa é a herança para o seu povo. Amém? Por isso permita, jovem, ser capacitado pelo Senhor. Reconheça os seus erros. Amém? Recomece a sua vida. Retoma os caminhos do Senhor, aplique os princípios do reino de Deus, não como um religioso, porque aqui não pregamos religião, não defendemos placa de denominações, mas defendemos sim um rei, defendemos sim um reino, e esse reino é de Deus, e esse rei é Jesus Cristo. É nisso que estamos aqui fundamentando. Amém? Um prazer estar aqui com vocês, que vocês meditem mais nesse Salmo 38, e até o próximo dia. Fiquem em paz, Deus os abençoe. Até!